Olá, seja bem-vindo! Esse conteúdo é um oferecimento da Certificado Cursos Online. Ao final de seus estudos, você poderá obter o seu certificado de conclusão acessando www.certificadocursosonline.com. E aí, pessoal, tudo bem? Wagner aqui. Agora a gente vai começar o fechamento da disciplina de estatística básica, tá? E a gente vai entrar em teste de hipóteses, que é a parte final, só que é uma parte extremamente importante, por quê? Depois de você entender os seus dados, saber calcular a média, entender a curva de normalidade, conseguir interpretar os seus dados usando a estatística Z, agora a gente vai realmente verificar se aquilo que a gente pensou antes da gente fazer o nosso experimento, ou antes da gente começar o nosso trabalho, realmente se concretizou, aquilo que a gente esperava que ia acontecer, se concretizou ou não. E a gente vai fazer o teste de hipótese. Calma, tem uma parte que eu tenho que explicar, que é uma parte teórica, mas ela é muito importante para vocês, tá bom? Então vamos lá. Para a gente tomar as melhores decisões possíveis, a gente deve observar muito bem as nossas amostras, entender muito bem as nossas amostras. Então tudo que a gente teve até aqui é importante para a gente chegar no teste de hipóteses com um pouco mais de embasamento, tá? Primeira coisa que você vai fazer, né, é fazer uma boa coleta de dados, fazer a parte descritiva, calculando média, desvio padrão, coeficiente de variação, assim por diante. Depois você vai verificar a normalidade dos dados para saber se você pode aplicar o teste estatístico, tá? E nós vamos entrar aqui. E aí a gente chega a uma conclusão baseado no nosso teste estatístico e toma a melhor decisão possível. Esses 4 passos aqui, pessoal, é importante que você tenha eles em mente quase sempre que você vai trabalhar, tá? Porque se você conseguir seguir esses 4 passos, a chance de você cometer erros e equívocos é muito baixa, tá? Nem sempre uma conclusão estatística está correta, tá bom? Nem sempre é assim. Mas quanto mais informação você tem, quanto mais conhecimento daquele assunto você tem, maiores as chances da conclusão que você te tomar no final ser uma conclusão válida para toda a população, para todo aquele universo. Eu vou dar vários exemplos, tá, nessa aula de como isso pode acontecer, tá? Wagner, e se a decisão que eu tomei parece estar errada, tá? O que acontece se eu tomar uma decisão baseada na estatística e ela estiver errada? Ou os seus dados não são confiáveis, você não coletou os dados adequadamente. Pode acontecer de você não ter aplicado a estatística correta, tá? A estatística mais correta para a sua situação. Ou simplesmente a sua suficiência amostral é pequena, tá? Então, pode acontecer da estatística de você usar não chegar na mesma conclusão que você achou que ia acontecer. Mas é bom para você ter uma análise crítica. Bom, será que eu fiz certo? Será que os procedimentos que eu fiz estão corretos? Tá? Mas, de qualquer forma, eu acho que assim, a grande mensagem é, utilizando a estatística, a chance de você errar é muito menor do que você não usar a estatística. Tá bom? E aí, em estatística, a gente vai trabalhar com suposições. Gente, essas suposições vão ser nossas hipóteses, tá bom? Por exemplo, você pode fazer uma suposição no seu dia a dia. Você está com dor de cabeça, tem um remédio. Você vai tomar o remédio. Então, o que você acha que vai acontecer? Você acha que você vai melhorar algumas horas depois de ter tomado o remédio. É uma suposição, tá? E a gente faz aqui em estatística. A diferença é que a gente vai coletar um grande volume de dados para tentar comprovar que a minha suposição está certa ou para verificar que ela estava equivocada. Tá bom? Então, essas hipóteses estatísticas que o pessoal tem tanto medo, nada mais são do que essas suposições, tá? Lembrando que estamos trabalhando com dados normais, tá? Então, você tem que verificar a normalidade dos dados e assim por diante para você poder aplicar as estatísticas que eu vou estar mostrando aqui, tá bom? Já passamos, então, por todo o conteúdo desse slide. Agora eu vou explicar como a estatística escreve essas hipóteses, tá? A gente tem basicamente 2 hipóteses, tá? A hipótese nula. Como assim hipótese nula, Wagner? Bom, lembra do meu exemplo da dor de cabeça? Qual que seria uma hipótese nula? Que eu vou tomar o remédio e nada vai acontecer. Vai tudo continuar como estava, tá? Então a hipótese nula, na verdade, está demonstrando que nada está mudando, tá? Você não vê diferenças do que está acontecendo.
tá? Então a hipótese nula, ela sempre vai ser testada de alguma forma e vai ser aquela hipótese onde as coisas parecem que não vão mudar, tá bom? Vou dar um outro exemplo aqui, seguindo a mesma ideia da dor de cabeça. Vamos supor que você tem 20 pessoas com dor de cabeça. 20 pessoas com dor de cabeça. 10 tomam um remédio e 10 não tomam. Qual que é a hipótese nula? De que não vai ter diferença em quem tomou o remédio e quem não tomou, tá bom? Então a hipótese nula vai sempre nessa questão de que não achou diferenças, tá? Eu coloquei alguns exemplos aqui de hipóteses nulas para diferentes tipos de trabalhos, tá? Por exemplo, não há diferença entre as produções dos cultivares, né, dos plantios, comparados. T1, uma tecnologia nova, né, que o pessoal utilizou no plantio, e T2, a tecnologia velha. Então essa seria uma hipótese. Você vai utilizar uma nova tecnologia, mas talvez não dê nada certo, então essa é a hipótese nula, tá? Um outro exemplo aqui. Não há diferença entre a mortalidade de roedores com e sem aplicação de um remédio contra uma doença. Então você tem uma série de roedores, você está testando um remédio, né, para ser depois aplicado em seres humanos. Você testa o remédio em 100 roedores e em outros 100 roedores você não testa o remédio. Você dá uma substância qualquer ali, um placebo, né? Uma substância que não tem efeito. Então a hipótese nula sua é de que não vai ter diferença em quem tomou o remédio e quem não tomou, tá? Um outro exemplo, não há diferença entre o ritmo cardíaco entre pessoas afetadas pela Covid e não afetadas pela Covid. Então você sabe que o ritmo cardíaco da população é em torno de 80 batimentos, tá, por minuto, e aí você pega 100 pessoas que contraíram Covid e faz o teste nessas 100 pessoas. Qual seria a hipótese nula? Não vai ter diferença em quem pegou Covid e o resto da população que não pegou. Tá? Então são hipóteses que você pode pensar. Mas o que a gente não quer pensar tanto na hipótese nula, a gente já quer pensar naquilo que a gente acha que vai acontecer. Tá? Mas é importante pensar na hipótese nula justamente porque as estatísticas falam dessas hipóteses nulas, tá bom? Creio que já passei por todos os conteúdos aqui e vamos para as hipóteses estatísticas. Se você tem a hipótese nula, você tem a hipótese não nula, tá? Que seria a hipótese alternativa, que é aquilo que você acredita que vai acontecer. Por exemplo, lembra daquele primeiro exemplo que eu dei no slide passado? Imagina que você está testando uma tecnologia nova numa cultura qualquer e uma tecnologia velha em outra cultura do lado. Tá? Então é o mesmo tipo de planta, é a mesma espécie, por exemplo, laranjeiras. E aqui você está testando uma metodologia nova e aqui uma metodologia velha. Você não sabe se a metodologia nova é boa mesmo, mas é nova. Então você acha que vai dar diferença, tá bom? Então, se a hipótese nula era de que não teriam diferenças, a hipótese alternativa, que a gente chama de H1, vai ser de que há diferenças entre os frutos produzidos com a metodologia nova e tradicional. Tá? Então você acha que vai ter a diferença, tá bom? Note que hipótese nula e alternativa, uma fala uma coisa e a outra fala o contrário, tá? No exemplo de Covid, né? Minha hipótese poderia ser de que existe diferença entre o ritmo cardíaco entre pessoas afetadas pelo Covid e não afetadas. Wagner, por que você acha que vai ter diferença? Bom, a pessoa ficou doente, né? Se a pessoa ficou doente, eu vou achar que vai ter alguma diferença. Então essa vai ser minha hipótese alternativa. E no caso dos roedores, minha hipótese seria de que a mortalidade dos roedores vai ser menor com a aplicação dos remédios. Então eu aplico o remédio, provavelmente eles vão melhorar, porque eu acho que o remédio é bom, então eu acho que vai ser menor. Note que assim, você consegue formular um pouco do que vai acontecer baseado no seu conhecimento prévio. Vou fazer uma pequena alteração aqui, por exemplo, no exemplo de Covid. Vamos supor que eu sou uma pessoa da área, eu entendo muito de medicina, e eu falo assim, bom, pessoas afetadas pela Covid, elas têm problemas no pulmão, né? Problemas pulmonares, né? Nos pulmões, né? Então, se ela tem problema nos pulmões, provavelmente para ela continuar uma respiração suficiente para o corpo dela, tá? Se ela não consegue mais respirar normalmente, ela vai ter que respirar mais rapidamente, tá? Porque o pulmão está debilitado, então você tem que respirar mais vezes para você conseguir suprir aquela necessidade de oxigênio. Se você tem que respirar mais vezes, a pessoa pode ficar mais afoita e aumentar o ritmo cardíaco. Então aqui nesse meu exemplo aqui, eu poderia formular uma outra ideia baseada no meu conhecimento.
Por exemplo, ao invés de falar assim que vai ter diferença, que é algo mais genérico, eu poderia falar assim que as pessoas afetadas pela COVID terão ritmo cardíaco mais acelerado do que as não afetadas. Por isso que eu falo, conhecimento é importante, conhecimento seu sobre o que você vai fazer é importante nessa tomada de decisões, tá? Para saber o que vai ser a hipótese alternativa e o que vai ser a hipótese nula, tá bom? Pessoal, a legenda, a sigla da hipótese alternativa é ou H1 ou HA, caso você vá acompanhar um livro, tá? E a hipótese nula é H0, tá bom? E aí a gente vai entrar no melhor teste que você vai aplicar. Pessoal, estatística tem dois tipos de testes, tá? Que são bem falados e conhecidos. O primeiro chama-se teste unicaudal, o segundo teste bicaudal, ou unilateral, bilateral. Você vai entender a importância de saber se os seus dados vão para um lado ou para o outro agora nesse slide aqui, tá bom? Vamos lá. Olha essa hipótese que eu formulei. Existe diferença entre massas de frutos produzidos com a metodologia nova e tradicional. Existe diferença. Eu acho que vai ter diferença das duas tecnologias. Mas eu não sei qual que é a melhor, tá? Se eu não sei qual que é a melhor, quando eu construir o meu gráfico da curva de sino, se elas forem muito parecidas, se essas duas tecnologias forem muito parecidas, muito provavelmente elas vão ter médias parecidas. Então, quando eu colocar um gráfico da curva de sino em cima do outro gráfico da curva de sino, elas vão ser parecidas, tá? Mas é claro que essa é uma maneira um pouco mais estranha da gente analisar os dados, tá? Então, o que a gente pensa? Bom, se essa curva de sino aqui é a curva de sino da minha metodologia tradicional, porque ela já é comum, então eu vou usar ela como base, se os meus resultados da tecnologia nova caírem aqui ou caírem aqui, ou seja, eu estou comparando a tecnologia nova com os resultados, aliás, a tecnologia velha com os resultados da tecnologia nova, se os resultados da tecnologia nova caírem aqui ou aqui, tá? Significa que tem diferença entre as duas, tá? E se os resultados da minha tecnologia nova caírem aqui, na parte branca, tá? Naqueles 95%, significa que então as duas tecnologias são iguais, tá? Dão os mesmos resultados. Este é um teste que a gente chama de bicaudal. A diferença entre a tecnologia nova e velha pode estar ou para cima ou para baixo. A nova pode ser melhor ou pode ser pior, tá? Pode ser igual também, mas né, pensando se é melhor ou pior, pode ser um para um lado ou para o outro, tá bom? Vamos colocar o exemplo dos roedores ali para você ter diferença. Gente, se você está aplicando um remédio no roedor, você já estudou esse remédio e você já acha que o remédio vai fazer efeito. Então, tem sentido você pensar numa hipótese acreditando que o remédio vai causar algum mal para aqueles roedores? Pensa, não faz muito sentido, porque você já sabe que o remédio é bom, você já estudou sobre aquele remédio. Então, quando a gente está trabalhando aqui nesse segundo exemplo aqui, no final das contas, tá? Os roedores que receberam o remédio provavelmente vão ter uma mortalidade menor do que aqueles que não receberam. Você não precisa analisar esse lado aqui, ó. Você não precisa, eu vou testar a hipótese que os roedores vão morrer mais tomando remédio. Não, porque não faz sentido, tá? Esse teste aqui em cima, o teste que você vai fazer aqui em cima, quando você não sabe se tem diferença ou não, é bicaudal. O teste que você vai fazer aqui embaixo é unicaudal, voltado para a esquerda aqui, tá? Porque aqui você vai testar se é menor. Você acredita que os seus resultados vão dar informações que vão permitir você chegar à conclusão de que os roedores vão morrer menos se tomarem esse remédio, tá? Esse é um teste unilateral à esquerda, tá? Ou unicaudal à esquerda. E no caso do ritmo cardíaco, né? Se a gente chegar à conclusão de que as pessoas que têm problemas pulmonares provavelmente vão aumentar a frequência cardíaca, tá? Então você pode hipotetizar de que o ritmo vai ser mais acelerado em quem contraiu o COVID, tá? Porque não faz sentido ser menos acelerado, tá bom? Então veja que esses três exemplos hipotéticos dá para você perceber que quando você tem mais certeza daquele resultado, você pode usar um teste unicaudal, porque faz sentido você ter certeza, tá? Olha a mortalidade dos roedores, olha o ritmo cardíaco. Quando você não sabe o que vai acontecer, você usa um teste bicaudal
e ele geralmente é mais conservador, tá bom? Aqui eu vou colocar alguns exemplos para vocês, tá? E esse é um primeiro exemplo bem simples para a gente entender, tá bom? Olha só, eu tenho a seguinte informação. A média de alturas de árvores de mangueiras adultas é de 9 metros na região que eu produzo, tá? Então eu tenho esse conhecimento e eu sei que quando elas estão com 9 metros, elas já são mangueiras adultas, começam a produzir frutos. Essa informação é importante para um produtor? Extremamente importante, porque ele quer que produza rápido. Então ele quer que a planta cresça logo, entendeu? Então é uma informação importante para um grupo de pessoas. Aí você vai e faz o seguinte. Bom, então eu tenho o meu pomar aqui, eu vou medir alturas de várias e várias mangueiras aqui, tá? Muitas mangueiras. E eu vou pegar a altura dessas mangueiras, tá? E aí eu vou fazer um pequeno teste. Será que as alturas das minhas mangueiras diferem da altura média da região? Tá? Então será que essas mangueiras que eu estou achando que estão adultas aqui na minha propriedade é diferente daquelas em outra região? Então é uma pergunta que você pode fazer, tá? Se você acha que vai ser diferente, é uma pergunta que você pode fazer. Aí nesse caso a hipótese nula, né, seria de que não teria diferença, tá? Como você pode escrever essa hipótese alternativa para ela ficar bonita? Bom, você poderia pensar assim, ó, a média da altura da população das minhas mangueiras, baseado na minha amostra, vai ser diferente daquelas da região. Né? Então eu fiz minha amostragem aqui, parece ter umas pequenas, né? Então eu acho que vai ser diferente. A hipótese nula seria de que a minha população de mangueiras vai ter altura igual àquelas outras da região. Tá? Pessoal, quando eu coloco a curva de normalidade de altura de mangueiras, pensando que as mangueiras tenham uma curva de normalidade em forma de sino, tá? Porque é um dado natural. Se os seus dados, se a sua média, tá? Ela aparecer aqui, ó, mais ou menos no centro da minha curva, significa que, na verdade, é semelhante à altura da sua propriedade com a altura das mangueiras da região. Mas, se os seus dados caírem aqui ou caírem aqui, aí significa que elas são diferentes, tá? A gente vai utilizar dessa figurinha para a gente entender melhor sobre quando o teste deu significativo, ou seja, quando ele cair no vermelhinho, e não significativo, seguindo a hipótese nula, quando ele cair aqui no branco. Então a informação nova nesse slide é: se o seu teste for significativo, ele vai mostrar esses extremos, então existe diferença. Se o seu teste é não significativo, ele vai ficar mais no centro, tá? Da curva em forma de sino, então não existe diferença. Tá bom? Se os seus resultados ficarem aqui nesses 5%, você vai rejeitar a hipótese nula, e se os seus resultados ficarem dentro da parte branca, então você vai aceitar a hipótese nula, tá bom? Se você aceita a nula, você rejeita a alternativa. Se você aceita a alternativa, você rejeita a nula. Eu prefiro pensar em que eu vou aceitar ou recusar a hipótese nula caindo. Recusando a hipótese nula no vermelho, aceitando a hipótese nula no branco. Ou seja, essa parte em vermelho a gente vai chamar de região crítica, tá? Ou seja, é a região onde você vai rejeitar o H0, vai rejeitar a hipótese nula. Um outro exemplo aqui é a mesma situação, média de alturas com alturas de mangueiras. Só que aqui aconteceu uma questão na sua cultura, tá? Teve uma praga na sua cultura, uma praga chegou e atacou a sua cultura. Gente, faz sentido você acreditar que as mangueiras vão crescer muito bem, tá? As mangueiras do seu pomar vão crescer muito bem, sendo que teve uma praga que atacou a cultura? É difícil, né? É difícil você chegar nessa conclusão. Provavelmente a praga prejudicou as minhas mangueiras, e aí as minhas mangueiras, elas provavelmente vão estar menores do que as mangueiras dos outros proprietários que não tiveram pragas, tá? Ou seja, nesse caso, você não precisa testar se as mangueiras vão ser maiores. Não, você já sabe que provavelmente elas vão ser menores, você só quer comprovar isso, tá? Ou seja, neste caso aqui, a sua média vai ser menor do que a média encontrada aí para as demais propriedades, tá? Essa vai ser a sua hipótese alternativa. A nula é de que não tem diferença. Por que isso é importante, Wagner?
Porque se eu fizer minha curva em forma de sino, não faz sentido eu contabilizar aqui, ó. Não faz sentido eu testar se as minhas mangueiras vão ficar maiores. Então eu só vou olhar aqui, ó, esse lado de cá. Mas aí eu não vou usar 2,5%, eu vou usar 5%. Na verdade, você vai aumentar aqui o espectro, tá? Então, quando você já tem uma noção, um conhecimento e sabe que determinado experimento ou determinado fenômeno provavelmente vai ser menor ou provavelmente vai ser maior do que o comum que você está analisando, você só olha um dos lados aqui, tá? Então, esse daqui você vai aplicar um teste unicaudal, no slide anterior, um teste bicaudal, tá bom? O unicaudal geralmente é um teste menos conservador, então ele tem mais chance de demonstrar diferenças. Mais um motivo de você ter um bom conhecimento sobre o seu estudo e você poder formular testes unicaudais quando forem possíveis, tá? E um outro exemplo, só para vocês verem o tanto que as coisas podem variar, tá? Vamos supor que você tem proprietários aqui que produzem mangueiras na minha região, só que eu fui esperto, eu saí na frente de todo mundo e eu estou utilizando um fertilizante top na minha cultura. Com o passar do tempo, provavelmente as minhas mangueiras vão ficar maiores, mais rápido e maiores, tá? Do que as mangueiras normais que tem por aí. Se você aplicou um fertilizante, faz sentido você testar se o fertilizante foi ruim para a cultura? Não faz sentido. Então, quando você testar a sua hipótese aqui, ó, você já vai pensar que as mangueiras terão alturas maiores. Então, você vai verificar os 5% aqui, ó. Vai ser um teste unilateral voltado para a direita. E é isso que você vai ter. Essa vai ser a sua região crítica, tá? Ela vai ser um pouco maior aqui em relação a se você não tivesse essa segurança. Você acabou de assistir uma aula oferecida pela Certificado Cursos Online. Ao final de seus estudos, você poderá solicitar o seu certificado de conclusão. Basta acessar www.certificadocursosonline.com e realizar um teste para comprovar os seus conhecimentos. O nosso certificado é válido em todo o Brasil e pode ser utilizado para atividades complementares, concursos públicos, prova de títulos, abrilhantar em seu currículo, aumentar as chances de conseguir um bom emprego e muito mais.